Todo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, cumprimento o seu acompanhante. E, Sr. Ministro, nós assistimos à sua intervenção inicial, que nos surpreendeu um pouco, fez aqui uma espécie de história alindada, deixe-me dizer-lhe, dos factos. Parecia quase das duas uma, ou estava a fazer as vezes de relator, ou estava a enviar uma carta fechada ao Sr. Relator. Espero que o relatório, que esperamos para breve, venha a desmentir estes receios e estas angústias que aqui estou a exprimir. Há aqui uma confusão que o Sr. Ministro faz, e não é a primeira vez, entre a reunião de passagem de pastas que decorreu 26 de novembro com a reunião acontecida no início de outubro, que é uma reunião partidária e não é uma reunião de passagem de pastas, onde essa informação relevante não lhe deveria ter sido transmitida. Pondo isto à parte, voltarei no final para esse tema. Eu gostaria de perguntar, face àquilo que o Sr. Ministro nos disse na sua intervenção inicial, se considera ou não que durante os 3 anos da gestão da administração de Jorge Tomé, o BANIF implementou medidas de reestruturação significativas. A resposta envolve um qualificativo, que é o significativas. E eu não consigo ter um padrão para medir o que é que sejam medidas de reestruturação significativas. Toda a banca nacional e europeia, nesse mesmo período, implementou aquilo que poderiam ser designadas medidas de reestruturação, significativas ou não, depende da métrica que se estiver a usar. E, portanto, aquilo que eu posso reconhecer é que durante um período de tempo que descreve, houve medidas adotadas de reestruturação no BANIF. Se foram significativas, não sei. Eu falo em medidas de reestruturação que têm a ver com o esforço de tentativa de aprovação de planos de reestruturação e, designadamente, os compromissos que foram estabelecidos com as entidades europeias, com o Banco de Portugal e com o Governo português, no sentido de reformular estruturalmente o BANIF, se isso aconteceu ou não nesses 3 anos. Aquilo que eu lhe posso dizer é a situação, e foi a única questão que eu abordei na minha declaração inicial, é a situação de supervisão e do ponto de vista regulatório que o BANIF tem no dia 17 de novembro de 2015. E a carta do supervisor sobre essa matéria é muito clara. E as 2 dimensões mais relevantes dessa carta é a identificação da insuficiência de capital e das dificuldades de solvabilidade do banco, que, apesar, posso usar aqui a expressão, das medidas a que se refere, não foi suficiente para colocar o banco numa situação operacional. Mas nós não podemos defender tudo e o seu contrário. O Sr. Ministro disse aqui, na sua intervenção inicial, que, e já o disse várias vezes também nesta Comissão de Inquérito e fora desta Comissão de Inquérito, que houve 3 anos de inação. E, no entanto, nós julgamos, e vários testemunhos e vários depoimentos assim o indicam, que houve medidas de reestruturação significativas e que a face do BANIF era completamente diferente em novembro de 2015 daquela que era em janeiro de 2013. Aquilo que eu lhe posso dizer são 2 questões em relação a isso. Pendia sobre o BANIF uma ajuda de Estado por legalizar. Essa legalização necessitava da aprovação de um plano de reestruturação pela Direção-Geral da Concorrência. Passados 3 anos, a comunicação de 12 de novembro da Direção-Geral de Concorrência não é compatível com uma atuação significativa das autoridades. E, seguramente, não só eu, mas todos os que lermos estas comunicações, concluirão que
tendo havido intervenção, essa intervenção não foi suficiente conducente a que a ajuda de Estado fosse legalizada e, portanto, autorizada, e, mais gravoso ainda, no final de 2015, o banco estava em insuficiência de capital. Mas são duas coisas completamente diferentes. Desculpe insistir, Sr. Ministro. O processo de investigação aprofundada iniciou-se em julho de 2015 e teria o prazo de 18 meses e, portanto, estávamos perfeitamente em prazo quanto a esse respeito. E, em segundo lugar, uma coisa é as entidades europeias não estarem completamente satisfeitas com as medidas de reestruturação, outra coisa é dizer que nada foi feito e que as medidas de reestruturação não aconteceram. O Grupo Parlamentar do PSD teve acesso a um documento assinado pelo Sr. Ministro, em que se faz o percurso, o itinerário da resolução e que é assinado no dia 13 de dezembro. Na página 17 desse documento, que é assinado, repito, pelo Sr. Ministro em 13 de dezembro, é dito explicitamente que foram efetuadas no BANIF medidas significativas de reestruturação. Quer comentar? Bem, penso que se refere a um documento enviado para a Comissão Europeia. E já agora, porque é que esse documento não foi enviado para esta Comissão de Inquérito, apesar de lhe ter sido pedido? Esse documento não é um documento oficial no seguinte sentido, que eu lhe vou dizer. É um documento que foi trocado com a Comissão Europeia numa expectativa de que se encaminhasse o processo para uma venda voluntária. Era um documento que está... Peço desculpa, mas não é isso que está aqui neste documento. Então, o que está a dizer contradiz o documento que eu tenho aqui na minha frente e que distribuirei à Comissão. O depoente pede que seja confrontado com o documento? Eu refiro-me exatamente, está na página 17. É um documento de preparação da resolução com a data de 13 de dezembro. Confirma que a assinatura é dele. Por acaso ali assinatura e rubrica em cada uma das páginas. Ok. Estamos a falar de uma notificação. Na altura foram feitas, aliás, duas notificações. Uma notificação que diz exatamente respeito ao processo de resolução e uma notificação que dizia respeito ao processo de venda voluntária. Estava em preparação as duas notificações porque no dia 13 de dezembro estavam os dois processos a decorrer em paralelo. Esses documentos acompanham uma carta de compromissos do governo português que nessa carta de compromisso se assumem os dois caminhos a percorrer sequencialmente, aliás, como eu aqui referi logo na primeira audição sobre este tema em que aqui vim. E esse documento que aí está é um documento em que se faz de forma muito sucinta uma análise da situação, onde o governo português se compromete para o futuro com uma determinada trajetória de reestruturação do BANIF e se faz essa avaliação que aí faz. Como disse, a questão da expressão significativa é um qualificativo que nós podemos utilizar ou não, dependendo daquilo que for a métrica que estivermos a usar.
Aquilo que eu lhe posso dizer e que é relevante para este caso é que, no caso concreto de analisar a situação do Banif no dia 17 de dezembro, no dia 26, de novembro, no dia 26 de novembro, quando este Governo toma posse, é que esse processo de reestruturação que eu assumi aqui, que de facto aconteceram, houve medidas tomadas pelo Banif, não foram suficientes para o colocar numa trajetória de que ele pudesse continuar a operar nas condições em que estava. Portanto, o Sr. Ministro confirma a autenticidade do documento? Sim, já expliquei qual é o contexto desse documento. Muito bem. E então confirma que no dia 13 de dezembro estava em vias de ser preparada uma resolução que neste documento tem a data de 15 de dezembro. Neste documento, a data para a resolução, a data para que aponta ao documento, é de 15 de dezembro. A recepção das propostas a essa data estava prevista serem Então não era dia 18? Não, a resolução acontece sempre no fim de semana, Sr. Deputado. Não há nenhuma Não, estou a falar da recepção das propostas. Não, as propostas foram antecipadas para dia 15. Eu disse várias vezes que, aliás, no dia 15 não havia nenhuma proposta. Eu disse isso, aliás, na minha intervenção inicial hoje, e já tinha, espero eu, deixado isso muito claro antes. Originalmente o processo apontava para a recepção das propostas no dia 18. Teve que ser antecipado. De facto, no dia 15 não tínhamos nenhuma proposta e as propostas chegaram, como eu disse também hoje, todas no dia 18. Portanto, temos um documento dia 13 em que está preparada a resolução está preparada para 2 dias depois, ao mesmo tempo está a decorrer um processo de venda, esse processo de venda, os prazos das propostas era dia 18, mas o prazo da resolução seria em primeira mão para dia 15 e nesse documento e nessa preparação da resolução o Sr. Ministro reconhece e faz notar à Comissão Europeia, às entidades europeias, que durante os últimos 3 anos foram implementadas, e eu passo a ler em inglês, Significant Restructuring Measures no Banif. O que significa medidas de reestruturação significativas, independentemente da interpretação que lhe queira dar, que me faz lembrar os tempos idos em que o Presidente Clinton falava de umas questões com a Monica Lewinsky e tentava, enfim, perder-se nas questões técnicas de linguagem. Não é exatamente isso que pretendemos aqui do Sr. Ministro. Senhor Deputado, no dia 13, se vocês forem atrás, a primeira vez que eu vim aqui falar sobre este assunto na Comissão, no dia 13, isto já lá está, foi exatamente isto que estava a acontecer no dia 13, estavam em aberto 3 caminhos possíveis. Disse 2 na sua comunicação inicial. Já vai perceber porque é que são 3, sem grande problema de límite, Senhor Deputado. São 3, que são os seguintes, em sequência, e de facto pode não estar explícito, mas em sequência são 3 caminhos. Um de venda direta, voluntária, melhor dizendo, que só poderia ocorrer se não houvesse ajuda de Estado adicional. Ou seja, se o valor do Banif, somado o carve-out e a operação bancária, fosse estritamente positivo. Um segundo, que era a venda do negócio Banif, que iria ocorrer em resolução já, e portanto durante o fim de semana. A resolução, Sr. Deputado, não acontecia do dia 15. A resolução aconteceria sempre no fim de semana, 19 e 20. Mas então todo o processo que decorreu nessa semana foi uma farsa, como aliás já foi dito aqui em alguns depoimentos. Não consigo perceber porque é que um processo... Se já estava tudo delineado, se o caminho, o itinerário já estava perfeitamente delineado, então não se percebe porque é que se levou essa questão até ao fim da semana. Não estou a perceber o que é que estava delineado, Sr. Deputado. Estava delineado todo o processo da resolução com este documento que o Sr. Ministro acabou de ver. O Sr. Deputado acha que se delinea, como está a dizer, delinea um processo de resolução em 2 minutos?
Em 2 minutos, Sim. penso que não deve ter demorado mais tempo a fazer este Pois documento. demora muito mais tempo e Pois muitas deve ter horas sido. e muitos dias. Pois. Portanto, é por isso que ele já estava começado naquela data. Ou que tínhamos que estar preparados, Sr. Deputado, porque eu acho que ainda não se conseguiu perceber aqui uma coisa. Sabe porque é que isto tinha que estar feito até ao dia 18 de dezembro? Porque estes processos obrigam a uma autorização do Colégio de Comissários. E o Colégio de Comissários tem que receber os documentos com antecedência. E têm esses documentos que estar autorizados para entrarem em votação no Colégio de Comissários com bastante antecedência. É por isso que no dia 13, e estava eu a dizer quando me interrompeu, que havia o processo de venda voluntária em curso, não pode ser designado uma farsa, só com muito mau enfim, vontade face ao processo como um todo, se pode considerar que o que estava a decorrer era uma farsa, era a resolução de um problema seríssimo para a estabilidade do sistema financeiro português. E havia as 3 opções. Venda voluntária. Em resolução havia 2 opções, que aliás são descritas na minha intervenção e na carta de compromissos que acompanha essa notificação, que é de 2 formas em resolução. Já em ambiente de resolução, ou era feita a venda do negócio Banif durante o fim de semana, aliás foi o que acabou por acontecer, ou falhando essa venda no fim de semana, seria criado um banco de transição e o Banif abria as portas na segunda-feira, tal como aconteceu com o BES, com outro nome, mas detido pelo Fundo de Resolução. Eram as 3 vias possíveis, todas foram exploradas até ao último minuto, que depois foi mais cedo, infelizmente, para o Banco de Transição, porque o SSM não autorizou o Banco de Transição, e isso aconteceu precisamente no dia 16. Não foram recebidas propostas que viabilizassem a venda voluntária e, portanto, não no dia 15, mas no dia 18, porque o governo português prolongou com a Comissão Europeia a negociação para que a venda voluntária esperasse pela recepção de todas as propostas até ao fim do dia 18 e, infelizmente, não foi possível materializar e acabámos por ter que adotar uma via de resolução, que foi precisamente a via de venda do negócio e que ocorreu, como todos sabem, a cargo da autoridade de resolução durante o fim de semana de 19 e 20. Não é nenhuma farsa, acho de mau gosto, inclusive, é usar essa expressão num contexto em que estamos a tratar. Eu disse-o na minha intervenção e estou plenamente convicto disso, que o processo teria sido muito mais complexo e muito mais difícil para o Estado e para as autoridades nacionais se essa farsa não tivesse ocorrido, ou seja, se o processo de recepção de propostas não estivesse em aberto e não estivesse ativamente a ser trabalhado. E aí todos os intervenientes nisto têm, obviamente, que merecer os seus créditos. Chegados ao dia 18, era necessário tomar uma decisão e essa decisão era muito condicionada pelas propostas que fossem recebidas. Farsa, Sr. Ministro, é uma representação histriónica em que se simula fazer uma venda e continuar um processo de venda quando toda a outra solução antagónica já está perfeitamente decidida. E o Sr. Ministro falou várias vezes na questão de prazo e na questão de calendário. Ora, falando de questão de calendário e de prazos, nós temos que coadunar este documento, dia 13, que, repito, não nos foi enviado, com outro documento que também nos foi enviado, que é a carta do Sr. Primeiro-Ministro, já falada aqui, numa audição anterior, a carta do Sr. Primeiro-Ministro do dia seguinte, do dia 14. E nessa carta é pedida uma reunião, um dos pontos da reunião que é pedido ao Sr. Mário Draghi é exatamente para negociar calendários. Portanto, esta questão do calendário ainda estava em aberto, sim ou não? Vamos lá acabar com a farsa.
porque é histriónico e, portanto, não interessa para aqui. O processo que estava a decorrer tinha 3 vias possíveis para correr. Já disse. Estava a correr, nada disto é histriónico, nada disto é uma farsa. Espero que seja facilmente de entender a forma como todo o processo estava a ser conduzido e a característica séria, não de farsa, que todo este processo merece. Estava a decorrer um período de recepção de propostas. Essas propostas eram para a venda, porque era o processo voluntário, era o processo que estava aberto. O auxílio que esse processo trouxe à resolução é, neste momento, evidente para todos. Porque resolver um banco durante um fim de semana sem ter interessados que tenham olhado para esse banco com o cuidado que os interessados que fizeram propostas no dia 18, até ao dia 18 tiveram ao olhar para o banco, era de um grau de dificuldade que ia para lá da farsa e ia provavelmente ao drama e a coisas mais complexas para a economia portuguesa e para o sistema financeiro. Havia, só para ficar clara essa ideia, havia uma notificação idêntica àquela que apresentou para a venda direta, voluntária. Portanto, havia, tal como havia vários caminhos, havia notificações separadas para cada um dos processos. Porque é que isto tinha que estar pré-preparado? Porque isto não é despachado em Bruxelas, isto é apresentado ao Colégio de Comissários e requer uma autorização da Comissão Europeia. Em relação à carta que refere, essa carta é enviada pelo Sr. Primeiro-Ministro num contexto completamente diverso. Não pode deixar de referir o caso do Banif. No dia seguinte, não pode deixar de referir o caso Banif e é evidente que é uma carta de preocupação do chefe do governo português pela situação financeira do país. Era bom que me mostrasse quantas cartas tem para a troca dos 4 anos do governo anterior sobre a mesma matéria. Eu gostava de ter era mais cartas do seu governo que, de uma forma reiterada, se negou a entregar documentos a esta Comissão. Mas, não tendo esta carta rigorosamente nada a ver com o caso Banif, ela refere o caso Banif no contexto do sistema financeiro português. E esta carta começa no parágrafo 3 por referir precisamente a ideia clara de que o Banif está em pré-resolução, porque o processo do Banif caminhava de forma muito clara, infelizmente, por via da não concretização da venda voluntária, para resolução. Está dito no 3º parágrafo. Não há dúvida nenhuma sobre o contexto em que esta carta é escrita, no contexto do Banif. Acabou de mostrar uma carta escrita por mim no dia 13, no dia 14, o Sr. Primeiro-Ministro escreve que o Banif está em pré-resolução. Mas o Sr. Primeiro-Ministro pede para se decidirem calendários. O Sr. Ministro diz sempre que não havia calendário. O Sr. Primeiro-Ministro pede para se definirem calendários sobre o sistema financeiro português. Esse parágrafo não é sobre o Banif. Então, desculpe lá a expressão popular, o Banif estava na carta só para encher chouriços. Da farsa passamos para a revista portuguesa. É que já agora, em relação à farsa, tal como prova a resolução de que o Sr. Ministro é um dos principais responsáveis, a farsa acaba muitas vezes em tragédia. A tragédia é dos contribuintes portugueses que tiveram que chegar à frente, como, para usar uma expressão sua, com 2.200 milhões de euros depois do que já lá estava colocado durante 3 anos. Não é isso que o Sr. Ministro diz aqui. O Sr. Ministro diz aqui que foram feitas medidas de reestruturação significativas. O Sr. Ministro reconhece o esforço do anterior Governo. E agora chega aqui, à Comissão de Inquérito, e diz exatamente o contrário daquilo que assinou aqui. Significativas, eu não disse o contrário. Ponto número 1, eu não disse o contrário, temos que encontrar uma métrica e a métrica do significativas, de facto, no caso que estamos aqui a discutir, como é evidente, é do sucesso. E o sucesso dessa reestruturação foi um banco sem capital e com problemas de solvabilidade.
A carta faz apelo no último parágrafo, como lhe chama, a um calendário. Esse calendário não tem nada a ver com o calendário do BANIF concreto que estava a Essa resposta decorrer. é extraordinária, senhor. E porque eu devo-lhe recordar que não é o único problema financeiro do país, infelizmente, não é o BANIF. Sr. Ministro, aquilo que acabou de dizer contradiz a carta do Sr. Primeiro-Ministro, contradiz a resposta da Sra. Vestager aos Srs. deputados europeus do PSD, em que diz que o calendário para negociação se poderia estender para 2016, e aquilo que hoje mesmo a Sra. Vestager dirigiu a esta Comissão de Inquérito, dizendo que não houve imposição de prazo também nesse sentido. Eu nunca disse que o calendário não se podia estender para 2016. Eu acho é que o senhor deputado ainda não percebeu o que é uma mudança de regime. Não, é a conclusão que eu retiro. Porque o problema de transitar este processo para 2016 está focalizado nas consequências de não ter sucesso na venda voluntária, ou seja, sem ajuda de Estado, com a BRRD em aplicação completa. Sr. Ministro, quem é que teve acesso a este documento do dia 13 de dezembro que lhe mostrei? Esse documento foi trabalhado num contexto que envolve advogados que estavam a assessorar o governo, que aliás vinham de trás do anterior governo, o Banco de Portugal e a Comissão Europeia. O grupo parlamentar do PSD tem todos os motivos para acreditar que este documento foi o documento recebido pelo Dr. Sérgio Figueiredo e que deu origem à famosa notícia da TVI, de que o Sr. Ministro, aliás, na sua explicação dos factos iniciais, nem sequer referiu, o que é de veras sintomático, embora angustiante em relação ao relatório final. Pode garantir que a notícia de Sérgio Figueiredo não partiu do seu gabinete? Esse e-mail, essa carta foi enviada por e-mail, essa notificação, num e-mail onde estavam todos os documentos que eu aqui já falei, as várias notificações e as várias cartas de compromisso. Não tenho a menor ideia... Todos esses documentos que nós não temos nesta CPI. Não tenho a menor ideia de como é que o Dr. Sérgio Figueiredo teve acesso ao que quer que seja que tenha tido para fazer uma notícia que não correspondia à verdade. Portanto, a notícia era falsa. A notícia original, eu já o disse aqui, foi por isso que não repeti hoje, não tinha nenhum conteúdo verdadeiro àquela data. Pode garantir que essa notícia não veio do seu gabinete? Eu já lhe disse que não sei como é que o Dr. Sérgio Figueiredo teve acesso a essa informação. Mas pode garantir que não teve origem em ninguém da sua dependência funcional? Eu não sei como é que o Dr. Sérgio Figueiredo teve acesso a essa informação. Pode garantir que não veio do Governo? A minha resposta a essa pergunta é: eu não sei como é que o Dr. Sérgio Figueiredo teve acesso a essa informação. O Dr. Sérgio Figueiredo diz que não foi ele que teve acesso, mas que não revelava a fonte, porque senão, e são palavras dele, chegaríamos lá certamente. Deu inclusivamente o exemplo que se fosse uma notícia de desporto, se revelasse a fonte, percebia-se imediatamente quem era. Como é uma notícia de política, há uma responsável na TVI sobre política, que é a jornalista Paula Costa Simões, não teve nenhum contacto com ela no dia 13 de dezembro acerca deste documento. Eu? Sim. Não. Nem ninguém do seu gabinete? Eu só posso responder por mim. Não, desculpa, não é verdade. Tem que responder pelo seu gabinete então, e pelas pessoas que estão sob sua dependência funcional. Então vou reformular a resposta. Vamos lá ver. A notícia da TVI fala da Caixa Geral de Depósitos. Esse documento que me está a dizer que pode vir a estar na origem, porque também não tenho a certeza, presumo eu,
pode vir a estar na origem e que me está a obrigar a responder a uma pergunta numa suposição sua, não consta daí a referência à CGD. E, portanto, não sei como é que se pode fazer um nexo causal entre essas duas coisas. Sinceramente, não sei. Aquilo que eu lhe posso voltar a responder à pergunta a pergunta que me faz é: eu não sei como é que o Dr. Sérgio Figueiredo teve acesso a qualquer informação que tenha tido acesso, não sei se foi essa, e reafirmo, os 3 leads da notícia original da TVI não correspondem à verdade. Se não correspondem à verdade, mas estão na origem direta de uma fuga de depósitos de mais de 1.000 milhões de euros em poucos dias, o Sr. Ministro acionou ou não a TVI ou o Dr. Sérgio Figueiredo em virtude dessa notícia que agora mesmo classificou de falsa? Isso é uma responsabilidade que o Ministério Público tem. A informação que tivemos foi que o Ministério Público estaria a averiguar essa situação. Mas não teve nenhum contacto com o Ministério Público, dado ser o responsável pela estabilidade do sistema financeiro, o responsável pelo sistema financeiro? Não. Sr. Deputado, para concluir. Para concluir, muito obrigado, Sr. Presidente. A senhora Daniel Nouy, em resposta também aos senhores deputados europeus do PSD, disse que o Sr. Ministro lhe ligou, muito atrapalhado. A expressão é dela, espero não estar, enfim, na tradução a exagerar, muito atrapalhado, sem saber o que fazer, a pedir-lhe conselho sobre aquilo que se estava a passar no Banif no dia 18. Foi dessa conversa que ela intuiu ou retirou aquilo que depois veio a colocar no e-mail, já várias vezes aqui falado, de que era importante entregar o Banif ao Santander. E eu pergunto-lhe isto porque do e-mail se lê exatamente essa situação e aquilo que a doutora Daniel Nouy disse aos senhores deputados é que o Sr. Ministro não sabia o que é que havia de fazer e ela limitou-se a indicar os caminhos. Para além do facto de não ficar bem ao Estado português e à dignidade do Estado português, o Ministro das Finanças ser apresentado junto de uma alta responsável europeia, enfim, usando uma expressão popular, quase como uma barata tonta que não sabe muito bem para que lado é que se há de virar, não há dúvida nenhuma que houve aqui, entre o dia 18 e o dia 19 e o dia 20, uma atitude de cedência completa por parte do Sr. Ministro e do seu Governo, que não soube negociar, que não soube aproveitar as oportunidades, inclusive de calendário, que existiram e que levou até ao fim um processo de venda, sabendo perfeitamente que ele não era para concluir, a não ser com o resultado que teve, que foi a oferta ao Santander. Muito obrigado. Nenhum dos comentários do Sr. Deputado tem aderência qualquer à realidade e, portanto, eu vou escusar-me de responder. Foi uma resposta muito significativa.